A escassez que me abre os olhos. A escassez que me abre os olhos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 22 a 29. João 6, de 22 a 29. A escassez que me abre os olhos. É tão bonito ouvir esse barulho de página de Bíblia. Faz mais alto. Que lindo, não rasga não. Pronto? João 6, de 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Esta é a palavra do Senhor. Escassez é uma daquelas palavras que vira e mexe está em alta. Atualmente, nós temos ouvido e temos falado de todo tipo de escassez. Escassez de dinheiro, escassez na economia, escassez de água, de alimentos, de recursos naturais, de segurança, escassez de gente honesta, de amor, de boa vontade, escassez de sonhos. A escassez surge quando as necessidades humanas se despontam e, por outro lado, os recursos disponíveis, sejam esses recursos humanos, éticos, ideológicos, materiais, esses recursos se acham limitados ou são escassos. E aí a vontade de se ter ou de se resolver alguma coisa encontra-se sempre aquém, ou sempre além das possibilidades de produção ou de realização. Então você tem uma demanda, essa demanda está anos-luz à frente do que você é capaz de fazer ou de ter. Isso é escassez. E viver na escassez é sempre desconfortável quando não é muito sofrido, muito sofrido. No meu caso, a infância e a minha adolescência foram anos de desconforto. Não foram anos de sofrimento necessariamente falando, mas de desconforto em função da escassez de recursos financeiros. Eu cresci num lar de classe média baixa, muito baixa. Não chegava ao nível da pobreza, mas a renda dos meus pais era baixa o bastante para fazer qualquer criança se sentir de alguma maneira inferior em relação aos amiguinhos com maior poder de compra. A maior parte da minha infância foi vivida em barracões que nós morávamos no setor Coimbra. Lá em São Paulo se chama edículas. Nós morávamos de aluguel este que sempre foi bancado pela minha avó materna, mãe da minha mãe. E quando finalmente a gente saiu do aluguel, nós fomos morar noutro barracão. E agora quem bancava para nós o barracão era da vovó Frauzina, mãe da minha mãe, ali na rua Rio Verde.
número 1104. Até hoje a casa está lá, aqui no setor Campinas. A vovó alugava para terceiros a casa da frente e eu e minha família morávamos nos fundos. Foi um trauma para mim, nem tanto por ser outro barracão, mas por ter deixado os meus amigos do Coimbra e ter que fazer amizades na Campininha. Até hoje eu tenho pesadelos com o barracão e a casa da Rua Rio Verde, de verdade. E uma das lembranças daqueles tempos de infância, adolescência, início da juventude que eu trago na memória é do meu pai chegando todo dia em casa mal-humorado, reclamando do trabalho, do chefe, da falta de dinheiro. Minha mãe professora e depois diretora do colégio Escola Municipal Professora Edna de Roure, aqui na Vila Irani. E minha mãe também sempre queixosa, sentada à beira da cama, com os recibos de compras do mês anterior, espalhados pelo colchão, um caderninho daqueles de armazém no colo, caneta na mão, fazendo as contas para o mês seguinte, sempre reclamando da falta de dinheiro, da escassez de recursos financeiros. A mãezinha, como eu carinhosamente sempre a chamei, vivia mal-humorada, brigando, gritando comigo, com os meus irmãos, além de viver enchendo a cabeça do meu pai por falta de dinheiro. O papai todo dia chegava em casa bêbado, diariamente bêbado, reclamando das reclamações da minha mãe ao longo do dia, reclamando do chefe, reclamando da falta de dinheiro. E assim eu cresci. Hoje eu sei que a raiz do problema não era o dinheiro escasso. A raiz do problema era o coração pecaminoso de meus pais. Só que a escassez financeira alimentava, sim, de alguma forma, a chama ardente do pecado no coração de papai e mãezinha. E essa chama de raiva e de angústia pela escassez de dinheiro sempre respingava em mim, no Léo, meu irmão, e na Larissa, minha irmã, e no meu cachorro Benji, e depois na minha cachorra Kissy, e depois no na minha cadelinha Uli. Sempre, eu me lembro até hoje, mãezinha começava a gritar com a gente, os bichinhos punham o rabinho no meio das pernas, baixava as orelhinhas e deitava debaixo do sofá. A escassez pode nos fazer sofrer e sofrer muito, mas a escassez tem poder para abrir nossos olhos para aquilo que de fato é a vida, para aquilo que de fato importa na vida. E é disso que trata o nosso texto hoje à noite, João 6, de 22 a 29. João 6 fala de escassez de dinheiro. João 6 fala de escassez de recursos. João 6 fala de escassez de comida para alimentar uma multidão de pessoas famintas, de tanto andar atrás de Jesus. Assim começou o capítulo 6, e você vê essa escassez de recursos, essa escassez de pão nos versos 5 a 9. Jesus então se compadece de todos, faz um milagre a partir de 5 pães e 2 peixes, e de uma só vez ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, versos 10 a 13. E o que ele queria ensinar? Ele não queria ensinar como é que a gente multiplica recursos para ser bem-sucedido, como muita gente tenta fazer usando este texto. Nós vimos que Jesus quis ensinar que a presença dele é o que nos sustenta. A seguir, a partir do versículo 16, do capítulo 6, a gente encontra os discípulos atravessando o mar rumo a Cafarnaum. E de novo, o que nós temos é uma situação de escassez. E a escassez agora é de bom tempo para navegação. Consequentemente, escassez de paz, de sossego para se fazer a viagem. Posto que eles se encontravam à deriva no mar revolto pelos ventos daquela tormenta iminente, com a qual eles não contaram.
E aí nós vemos Jesus andando sobre as águas, vindo ao encontro deles. Jesus entra no barco e os conduz são e salvos a Cafarnaum, versos 16 a 21. E de novo, Jesus quer ensinar que a presença dele é salvação. Jesus não está simplesmente ensinando a gente a atravessar tempestades, como de novo a maioria das pessoas quer que a gente enxergue. Jesus quer mostrar para nós que Ele é Deus na tempestade. Vimos isso da última vez que abrimos o Evangelho de João. O nosso texto de hoje se passa do outro lado do mar, em Cafarnaum. Eles atravessaram o temporal. Jesus e os seus discípulos estavam estudando a Bíblia na sinagoga em Cafarnaum, é isso que está dito no verso 59 desse capítulo. Jesus estava na sinagoga estudando a Bíblia, e quando a multidão que comeu dos pães e peixes até se fartarem, diz o texto, quando finalmente essa multidão reencontra Jesus, essa multidão começa a indagá-lo sobre como ele havia conseguido chegar a Cafarnaum. E antes de ler o texto, eu vou pedir para o Orlando tirar esse papel aqui, senão eu vou meter o pé nesse trem, que está me atrapalhando, por favor. Obrigado, Orlando. Veja o texto, João 6, de 22 a 25. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali, que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães. Presta atenção nos detalhes, não leia o texto da Bíblia sem prestar atenção. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde os discípulos, ou melhor, a multidão, tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. E quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram no barco ou nos barcos, atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Encontraram do outro lado do mar e perguntaram: Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui? Sabe o que eu enxergo nessa multidão? Uma multidão escassa de significado para viver. Uma multidão escassa de significado para viver. Escassos de sentido para a vida. Está amarrado? Escassos de sentido para a vida. Como é que eu vejo isso no texto? Presta atenção, essa multidão, gente, ela está se agarrando a detalhezinhos. Essa multidão, ela está especulando o Senhor da glória, em busca de alguma novidade que pudesse entretê-los. Veja o texto. Veja se nós não podemos parafrasear esse texto dizendo mais ou menos assim: Mestre Jesus, afinal eles chamam Jesus de Rabi, mestre. Eles queriam um mestre, não um senhor. Mestre Jesus, não temos nada com isso, mas como foi que o Senhor conseguiu chegar aqui? Nós sabemos que os 12 pegaram o único barco disponível ao entardecer de ontem, e nós sabemos também que o Senhor não embarcou com eles naquela embarcação. Mestre Jesus, depois, nos barcos que chegaram de Tiberíades, nós mesmos embarcamos para cá e de novo o Senhor, e veja que Senhor, quando eles chamam Jesus de Senhor, é com S minúsculo. Se a sua Bíblia não coloca um S minúsculo, você tem que pôr, não é Kyrios, é um Senhor minúsculo. Senhor também, o Senhor também não embarcou. Estranho. Quem trouxe o Senhor? Como o Senhor chegou até Cafarnaum? Quando foi que o Senhor chegou aqui? Gente escassa de sentido para viver encontra prazer em conversas desnecessárias. Tão desnecessárias que a resposta que Jesus dá a eles não tem nada a ver com o que eles perguntaram.
Perguntas com palavras que estavam sendo jogadas ao vento. Gente sem sentido encontra sentido bisbilhotando a vida dos outros. Buscando respostas que nada somam à vida de ninguém. Gente sem sentido para viver vive sofismando, ou seja, argumentando com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, quando não há verdade. É gente que fala sem pensar, para não ter que ouvir. É gente que verbaliza irrefletidamente, para não ter que refletir. Fala, fala, fala. E não é por acaso, gente, que nos nossos dias, telenovelas, reality shows, sites ou aplicativos de relacionamentos, redes sociais, façam tanto sucesso. Porque é o tipo de entretenimento indispensável para gente escassa de sentido para viver. E aí elas ficam buscando sentido noutras narrativas, da novela, do seriado, do filme, da série da Netflix, nos sites de relacionamento. É gente escassa de sentido, fazendo perguntas que não interessam, para não ter que pensar sobre as coisas que de fato significam na vida. Nós vimos em mensagens anteriores que a escassez serve como oportunidade para crescimento. Na falta de pão, Jesus revelou que a presença dele é sustento. Na falta de paz e de segurança, Jesus mostrou que a presença dele é salvação. Agora, na falta de sentido para viver, Jesus ensina pelo que de fato nós devemos trabalhar. Trabalhem não pela comida que perece. Jesus vai esclarecer que a presença dele na nossa vida traz sentido para tudo. É por isso que ele alerta a multidão, dizendo no verso 27, e aqui eu vou ler a Nova Almeida atualizada, que diz assim: trabalhem não pela comida que se estraga, mas trabalhe pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Jesus, meu povo, está nessa passagem do Evangelho abrindo os olhos da multidão cansada de tanto correr atrás de algum sentido, de migalhas de pão, e revela pelo que de fato nós devemos viver. E aí Jesus, ao meu ver, escancara pelo menos 3 verdades nesse texto. A primeira é o jugo da escassez de sentido. Quem não tem sentido para viver, vive debaixo de um jugo. O jugo da escassez. E aí, não aguentando esse jugo sobre si, essas pessoas entram num jogo. O jogo da escassez sem sentido. Mas Jesus quer mostrar para essas pessoas qual é a joia da escassez sem sentido. Então são esses 3 quadros que eu quero mostrar para vocês a partir desse texto: o jugo, o jogo e a joia. O jugo da escassez sem sentido, versos 22 a 26. Gente, as palavras de João contando-nos os fatos e a fala de Jesus, elas são profundíssimas. Revelam para nós o que estava muito bem escondido lá no fundo do coração daquela gente. Escravizando eles, subjugando eles, levando eles à exaustão, atrás de satisfação para os seus desejos mais fúteis. O texto é impressionante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Eles queriam Jesus. E aí eles correram, entraram no barco, nos barcos que vinham de Tiberíades. E é interessante que os barcos chegam e os discípulos, ou aquela multidão, estava no mesmo lugar do dia anterior, perto,
do lugar onde o povo tinha comido os pães. Eles foram lá de novo, no dia seguinte, atrás de mais pão. E quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, eles foram atrás de Jesus, entraram no barco para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram ele lá na sinagoga e perguntou: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Gente, no dia anterior eles haviam comido até se fartar, é o que diz os versos 11 e 12. E aí eles dormiram. No dia seguinte eles acordaram com fome de novo. Procuraram por Jesus e não encontraram Jesus por perto. Ali no mesmo lugar, eu acho interessante isso, no mesmo lugar do milagre do dia anterior. Eles entram em alguns barcos que aparecem de Tiberíades e vão aportar lá em Cafarnaum. Por quê? O que movia essa multidão? Seria fé? De jeito nenhum. Seria devoção, piedade? Está óbvio que não, longe disso. E a resposta de Jesus revela para nós o que de fato movia eles. Veja o verso 26, Jesus respondeu aquela pergunta fútil, desnecessária, sem sentido, bisbilhoteira, irrefletida. Jesus responde: eu lhes digo a verdade. Jesus pontua esses homens. Preste atenção no que vocês estão perguntando, preste atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês, deixe-me dizer-lhes a verdade. Jesus é cheio de graça, mas Ele é cheio de verdade. Eu tenho convicção, meu povo, que Jesus deixaria muitos de nós decepcionados, porque nós chegaríamos a Ele com nossas perguntas fúteis, e Ele iria fazer a mesma coisa em amor, e dizer: deixa eu te dizer a verdade, Leandro. Deixa eu te dizer a verdade sobre você. Será que a gente está disposto a querer ouvir a verdade de Deus, gente? Note, observe, você perde amigo quando, infelizmente, você perde amigo quando você decide ser verdadeiro. Pessoas não gostam de se aproximar de você quando você diz a verdade, em amor. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, diz a NVT, mas a Almeida diz: vocês estão me procurando para estar comigo, talvez seja essa a ideia mais completa. Vocês estão procurando, me querem perto de vocês, querem relacionar-se comigo, não porque vocês entenderam os sinais que eu faço, não porque vocês entenderam que eu sou o pão da vida e não um mero padeiro, não porque a minha presença é salvação e não apenas um alívio no meio da tempestade. Vocês não querem estar comigo, vocês não me querem por perto de vocês porque vocês entenderam os sinais. Não, vocês me querem porque eu lhes dei alimento. Vocês querem encher a barriga de novo. Gente, Jesus nem se dá ao luxo de respondê-los conforme eles perguntaram no verso 25. Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus poderia ter respondido: ora, eu estava orando, sozinho no monte. Nós vimos isso na última mensagem. Eu estava orando sozinho no monte, meus olhos fixos nos 12 apóstolos, atento a cada movimento deles, e quando eu vi que eles estavam em apuros, remando e remando com força, sem conseguir chegar a lugar nenhum, por causa da tempestade, eu vim andando sobre as águas ao socorro deles, entrei no barco, acalmei a tempestade, e todos chegamos são e salvos a Cafarnaum. Por quê? O que mais vocês querem saber? Jesus não conta o que aconteceu, você já percebeu isso? Por quê? Porque eles não entenderiam aquele sinal. Antes, Jesus confronta eles com a verdade. A razão era que Jesus se importava o bastante com eles para mantê-los sob o jugo da vida sem sentido que eles viviam, escravos dos seus desejos mais profundos, desejos reais. Tinham fome, sim, mas fúteis.
Eles queriam um operador de milagres para fazer mais pães e peixes que pudessem matar a fome deles de comida que perece, comida que estraga. Eles estavam caçando um realizador de maravilhas que pudesse entretê-los com novidades poderosas a cada momento. Oh, meu povo, e assim caminha o ser humano, sem sentido, sem um sentido maior pelo qual viver, e aí vivem de fake news. Oh, meu povo, de mensagem de WhatsApp. Fake news, quando na verdade nós temos a good news, nós temos a boa nova do Evangelho. Gente sem um sentido maior pelo qual viver, se guia pelos impulsos do corpo, como aqueles homens. Se guia pelos desejos corrompidos do coração, a deriva desse mar revolto do pecado. E sim, elas recorrem a Deus, mas elas vão a Deus para pedirem mal, para pedirem e gastarem e esbanjarem seus próprios prazeres sem Deus. Tiago 4, verso 3. E aí essa gente gasta o que tem e o que não tem, parcelam em milhares de vezes, renegociam a dívida no banco, mas não conseguem abrir mão da comida que perece. E aí vem o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 2, e diz: olha, parem de gastar dinheiro com aquilo que não é pão, aquilo que não satisfaz. Prazeres que no dia seguinte vão deixar vocês com fome, e aliás, com mais fome ainda, fazendo vocês voltarem ao mesmo lugar do milagre, atrás de pão e peixe, e não atrás de Jesus. Gente, quando eu leio João 6, de 22 a 26, eu enxergo aqui um bando de adictos, de viciados. Leia com esses olhos. No dia seguinte ao milagre, voltou a fome, voltou o desejo, voltou a vontade de comer pão. E é real, fome, quer coisa mais real do que fome. O que eles fazem? Eles voltam à Cracolândia, ao mesmo lugar. Jesus não está lá. Eles olham, cadê os barcos? Não tem barcos. Poxa, os discípulos embarcaram ontem, Jesus nós não vimos. Aí eles veem barcos chegando de Tiberíades, e aí eles veem que Jesus não entra, mas cadê Jesus? Então eles resolvem ir a Tiberíades, no mínimo para tentar achar os discípulos, para que os discípulos digam: oh, vocês sabem onde está Jesus? Queremos mais pão, queremos mais peixe. E a surpresa deles, quando eles entram na sinagoga, é que eles dão de cara com Jesus. Poxa, Jesus não entrou nos barcos de ontem, Jesus não entrou nos barcos de hoje, como o Senhor chegou até aqui? Dá pão, queremos pão. E Jesus diz: vocês não passam de um bando de adictos. Vivem no jugo, ou sob o jugo da escassez de sentido. É como aquela pessoa que encontra realização no que compra, para ter o simples prazer de desembrulhar. Já viu no YouTube como está em moda unboxing o novo iPhone? Unboxing o novo tênis? Unboxing, e aí aquele produto do desejo, as pessoas ficam como o Gollum, meu precioso, e querem. Oh, meu povo, nós somos um bando de viciados. O pecado faz a gente de bobo, gente sem sentido, gente em busca de pão que não mata a fome, gente em busca de comida que escraviza, porque ela acaba e deixa fome, e mais fome, e você quer mais sensações, e você quer mais prazer, e você quer mais sensações. É o jugo da vida sem sentido. Vivem sempre por um gole a mais. Os teólogos Bruno e Marrone cantaram isso. Por um gole a mais. Vivem por um trago a mais, por uma cheirada a mais.
esperando que dê praia. A moçada não riu, graças a Deus. Ah, vocês estão sabendo. As baladas de fim de semana, por um gole a mais, por uma praia a mais, por uma noitada a mais, por uma transa a mais, por uma cama a mais, por uma compra a mais, por um prato a mais, sempre por algo a mais, sempre querendo mais e ainda mais, para preencher essa falta de sentido ou de um prazer superior que possa de fato bancar a vida insuportavelmente escassa de sentido e de prazer, gente. É o jugo da escassez de sentido. E deixa eu te contar uma coisa, você não vai encontrar sentido num namoro. Nunca um namoro vai te dar sentido. Nunca um casamento vai te dar sentido. Nunca um filho vai te dar sentido. Me corta o coração quando eu vejo papai e mamãe com boa vontade, postando bonitinho no Facebook, no Instagram. Depois que eu tive você, minha vida teve sentido. Eu falo, meu Deus, não deixa. Não são essas coisas que dão sentido, essas coisas perecem. E mesmo que não perecessem, quando você diz que algo te dá sentido, você prestou atenção no que você está dizendo? Quando você diz que algo te dá sentido, você está atribuindo a essa qualquer coisa, por mais nobre que ela seja, um valor que ela não tem. Por mais que eu ame meus filhos, e eu daria a vida por eles, eu entregaria meu coração num transplante para qualquer um deles. Mas não são eles que me dão sentido. Nem é o ministério dessa igreja. Não é pregar que me dá sentido, por mais que eu me sinta excelente quando eu prego. Bem, Deus me criou para isso, eu não tenho dúvida, mas não é isso que me dá sentido, e não pode ser, isso é um jugo, é escravidão. Não é o seu diploma, não é sua carreira, não é sua empresa, não é seu trabalho, não é sua saúde, não é sua beleza, nada disso te dá sentido, isso é comida que perece. E aí você faz como esses homens, você volta no dia seguinte, no mesmo lugar, em busca da bênção, de novo, em busca de Cristo, mas não de Cristo. Na verdade você quer Cristo para te dar aquilo que você acha que vai te dar sentido. Que loucura! E aí vem o jogo da escassez sem sentido. O jogo. O jugo. Agora o jogo, verso 27, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, ou seja, como diz a Almeida, trabalhem não pela comida que se estraga. Qual é o jogo? Trabalhar. Trabalhar. E aí a gente ouve frases do tipo, o trabalho dignifica o ser humano. Se minhas fontes estiverem corretas, quem disse isso foi Max Weber, dizendo que o trabalho dignifica o homem, porque o trabalho vai ocupar o homem, fazendo assim com que o homem não gaste a sua vida com as coisas devassas desse mundo. Mas se você também, isso é bom, mas é também um perigo, porque se o trabalho dignifica você, porque é o trabalho que te dá sentido, e no dia que você aposentar? Você vai ficar pelos cantos resmungando, pensando, ninguém lembra de mim, ninguém me reconhece. Percebeu qual é o risco de você fazer do seu trabalho, ou entrar nesse jogo? Jesus, gente, quando ele diz, trabalhem não pela comida que se estraga, é claro que Jesus não está condenando o trabalho. Jesus mesmo disse que quem trabalha merece o seu salário. Lucas 10, verso 7. O trabalhador é digno do salário. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não quiser trabalhar não deve comer. Comida se come
com o salário do trabalho. Isso é digno, isso é nobre. Aos Efésios, Paulo deixou bem claro a nobreza do trabalho e um dos principais propósitos do seu trabalho. Sabe para que Deus tem te dado tanto? Leia Efésios 4:28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, com empenho, com honestidade, e assim ligar para o Mauro Halfeld e perguntar: o que eu faço com o que está sobrando? Não, Paulo diz assim: e assim ajudar generosamente os necessitados. Quem é crente não precisa de socialismo, nem tampouco de capitalismo. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou socialista e abomino o capitalismo selvagem. Porque se nós levássemos a sério o que a Bíblia diz, você para de roubar, virou crente, trabalha agora com empenho, seja honesto, com o fim de ajudar generosamente quem não tem. Você quer mais radical do que isso? Nem Karl Marx. Você não precisa do capital. Você precisa de Paulo, você precisa de Jesus. E do Espírito de Deus te dando convicção disso e ajudando você a entender qual é o propósito de se acordar amanhã cedo e ir para o trabalho. Se Jesus não está condenando o trabalho, já que o trabalhador é digno do salário, quem trabalha que não coma, eu tenho que parar de roubar, eu tenho que trabalhar honestamente, eu tenho que pegar o que eu tenho para ajudar quem não tem. Se o trabalho é visto de forma positiva, o que Jesus está dizendo então, quando ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, João 6:27, ele está dizendo: não entre no jogo. Ele está dizendo o seguinte: vivam, trabalhem, mas não pelo que é perecível, não pelo que é passageiro, não é pelo pão, não é pela roupa, não é pela casa, não é pelo carro, não é pelo sustento familiar, não é pela educação dos filhos, não é por férias, lazer, status, final de semana, não é por aposentadoria ou qualquer outra coisa em geral que não te remeta a uma dimensão eterna, celestial. Em outras palavras, qualquer coisa que pereça, qualquer coisa que estrague ou que desgaste, qualquer coisa sem valor eterno, Jesus chama isso de comida que perece. Jesus chama isso de comida que se estraga. No vocabulário de Jesus, comida que perece é aquilo pelo que você trabalha e que não remete você ao que é eterno. Você quer que Jesus seja mais claro? Mateus 6:32. Mateus 6:32. Você pega a sua Bíblia, escreva aí, comida que perece, João 6:27, e põe Mateus 6:32 e 33. Jesus diz assim: essas coisas, que coisas, Jesus? O que ele acabou de dizer nos versos 27 e 31 de Mateus 6. Mateus 6, 27 e 31, Jesus falou do amanhã, Jesus falou de comida, Jesus falou de bebida, Jesus falou de roupa. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. A lição é a seguinte: nós não podemos buscar no trabalho, em última instância, salvação. Ah, pastor, mas eu não busco salvação no trabalho. Não. Quando você mete a cara no trabalho, em busca de não ter uma vida medíocre, só em busca disso, e quanta gente busca isso, você está dizendo assim: o trabalho vai me salvar da mediocridade. Você não trabalha, em essência, pelo sustento.
Você não trabalha em essência, porque a gente sabe disso. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, eu, pastor Leandro, trabalho porque eu tenho que sustentar minha família, vocês me mandariam embora amanhã e com justiça. Agora, por que que isso vale para o pastor e não vale para o resto dos crentes? É uma loucura isso. Eu não posso trabalhar pela minha salvação, pelo meu sustento, pelo meu sentido, em busca de um significado para a vida, porque tudo isso vai se tornar ídolo. Salvação, sustento, sentido, significado, eu encontro de fato e de verdade apenas no Senhor Jesus Cristo. Agora, realmente, eu não sou tolo. A comida vem do suor do meu trabalho. Se eu parar de pregar ou começar a sapecar qualquer sermãozinho aí, pegar lá um sermãozinho do Malafaia, e começar a sapecar uns negócios aqui, pregar qualquer coisinha aqui, e aí, esse pastor está ficando folgado, e aí a diretoria reúne, o pastor sai de férias e começa o bafafá. Por quê? Porque ele não está produzindo. Eu tenho que produzir, eu não estou tirando isso. Mas, Jesus sabe que é o suor do nosso trabalho, a comida vem do suor do trabalho. Mas Jesus mesmo nos ensinou a orar em Mateus 6,11, dizendo assim: Pai, o pão nosso de cada dia dá-me hoje. Se você trabalha, por que você está pedindo para Deus? Por que Jesus nos ensinou a orar: Pai, dá-me o pão de hoje? Porque Deus quer que a gente jamais se esqueça de que por mais que a gente trabalhe, quem nos sustenta é Deus, não é você. Deus é o nosso sustento, por isso Ele multiplica pães e peixes. O trabalho não passa de um meio para o sustento, o trabalho não é fim, trabalho é meio. E se você transformou o seu trabalho num fim, eu não tenho dúvida de que você já esteja frustrado na sua vida. Se você ainda não estiver, porque muitos ainda podem estar no êxtase. Trabalho não é fim, trabalho é meio. Deus é o fim, Deus é a fonte de tudo o que a gente recebe do suor do nosso trabalho. Quer ver um texto bíblico? Atos 14:17. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas. Ele quem? Deus, o Pai. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento. Espera aí, mas eu arei a terra, eu plantei, eu semeei, eu cultivei. Sim, mas quem concede a chuva e a boa colheita é Deus. E não só isso, um coração alegre para desfrutar isso. Atos 17:25, Deus mesmo dá vida e fôlego a tudo, e Deus mesmo supre cada necessidade. Gente, escassos de sentido, o ser humano transformou o trabalho em algo que só Deus pode dar: salvação, sustento, satisfação, significado. Se é Deus quem dá um coração alegre, conforme Atos 14:17, se é Deus que te dá um coração alegre, acorda. Não é o casamento que em última instância vai te alegrar, não é o namoro, não é seu trabalho, não é a conta bancária gorda. Porque Deus parece fazer questão de dizer: olha, eu vou dar chuva e vou dar boas colheitas e vou te dar alimento. Mas se eu não te der um coração alegre, você vai olhar para tudo isso à base de Rivotril. É ou não é verdade? Se é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos, conforme diz Atos 17:28, gente, não será no trabalho que nós vamos encontrar salvação, significado, satisfação e sentido. Olha o que Salomão escreveu, Salomão 2:24 e 25. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. A bebida, a comida,
a satisfação no meu trabalho vem de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Deus? Pergunta Salomão. O jogo da escassez de sentido faz o ser humano correr atrás de tudo aquilo que somente Deus em Cristo pode dar para ele. E aí, como diz Eclesiastes 4:4, movidos pela cobiça, movidos pela inveja, quantos não são os que trabalham duro? Salomão diz, quantos não são os que correm atrás do vento, construindo naquilo que eles fazem a identidade deles, buscando no emprego deles o grande barato, o grande prazer, cavando na carreira deles suas realizações, para no fim de cada dia, ou no fim de cada etapa da vida, descobrir que tudo aquilo não passou de enfado e canseira. Esse é o jogo da vida sem sentido. Eclesiastes 5, 16 e 17, isto também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram, sem nada. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida debaixo de uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. E Jesus está dizendo, saia desse jogo. Não trabalhe pela comida que perece. Como, Jesus? Como? Trabalhe, se esforce, como Paulo diz, honestamente, diligentemente, e encontre sentido, e encontre a alegria que Jesus diz em Atos capítulo 20, é melhor eu dar do que eu receber. Oh, meu povo, se a gente aprendesse isso. E aí eu quero agora, por fim, ver com você onde está a joia, no meio dessa escassez de sentido. A joia. Veja como o evangelho da prosperidade é perigoso, gente. Porque eu poderia usar todos esses textos para prometer para você que se você fizer direitinho como Jesus fez, você vai ter pão e peixe. E se você fizer direitinho, você vai atravessar a tempestade. E você vai continuar igual aquela multidão. Indo de novo ao mesmo lugar, não atrás de Jesus, mas do Jesus que te dá o pão, o peixe e a calmaria, a sombra e a água fresca. Saia disso, não jogue mais esse jogo, é mortal, é roleta russa. Uma hora a bala te deita. A joia da escassez de sentido, versos 27 a 29, João 6, 27 a 29. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida. Não trabalhem por essas coisas. Não trabalhem como se elas fossem o fim da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não acorde todo dia cedo, achando que o que você vai fazer no horário comercial é o fim da sua vida. Não faça isso, não entre nesse jogo. Não busque aí seu sentido, não busque aí sua salvação, não busque aí sua satisfação. Não faça isso. Faça o seguinte, trabalhem ou usem suas energias. Eu gosto de como a NVT traduziu o texto, usem suas energias para buscar o alimento que permanece para a vida eterna. E aí Jesus vai dizer o que é isso. O qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim, Jesus, seu selo de aprovação. E aí aqueles tolos, cegos, nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Jesus lhes disse, a única obra que Deus quer de vocês é a seguinte, fé. Crer naquele que Deus enviou. A lição de Jesus, gente, não está na negação do trabalho. Jesus não nega o trabalho per si, o trabalhador é digno do salário.
A lição do texto está na afirmação daquilo pelo que de fato nós devemos trabalhar, a saber, a comida que permanece para a vida eterna. João 6:27. Quando as pessoas foram procurar Jesus no dia seguinte ao milagre, Jesus as acusou, no verso 26. E Jesus as acusou de não terem ido a ele porque viram sinais, mas porque comeram o bastante para ficarem fartas, satisfeitas. Em outras palavras, aquela multidão não tinha sensibilidade espiritual bastante para perceber que Jesus, na verdade, quando fez o milagre, estava apontando para algo além do milagre em si, apontava para o alimento que Jesus dá. E aí, presta atenção, nós vamos voltar a esse texto, se Deus permitir, adiante. Mas a gente não tem como entender o que Jesus está dizendo com trabalhar pela comida da vida eterna, né? Trabalhar pela comida que é para a vida eterna, se a gente não entender o que ele vai dizer adiante, nós ainda vamos estudar. Trabalhar pela comida que não perece, gente, significa o seguinte: você colocar os seus olhos naquilo que Deus promete ser para nós em Cristo e dar para nós em Cristo. Por isso que ele falou, a única coisa que Deus quer de nós é fé. Fé em quê? Não é fé de que amanhã você vai levantar animado para multiplicar pão. Não é isso. É fé naquilo que Deus promete ser para nós em Jesus, naquilo que promete Deus nos dar em Jesus. Mas o que seria isso? Olha os versos 27 e 29 desse texto. É a bênção da vida eterna em primeiro lugar. O alimento que permanece para a vida eterna, verso 27. Coloque seus olhos nisso, na vida por vir. Porque se você não colocar seus olhos na vida por vir, se Cristo não for o seu viver, você vai ter medo de morrer e largar tudo que você conquistou aqui. E a outra coisa é a beleza da glória de Cristo. O texto ainda diz, no verso 27, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em Jesus o seu selo de aprovação. O selo de aprovação, Jesus é Deus. E o que Jesus está dizendo é, aprendam a olhar para mim e enxergar em mim a glória de Deus. Isso vai saciar vocês. Gente, se aquilo que a gente vê não nos excitasse, ninguém buscaria pornografia, por exemplo. Ninguém buscaria o que é belo, ninguém iria tentar passar férias num lugar bonito para você chegar lá e olhar aquela imensidão do mar, ou da montanha, ou do rio Araguaia, ou seja, de onde for, sentar com aquele chapelão seu, e gostoso, aguinha de coco, e olhar e falar, que lindo. Beleza nos encanta. E Jesus está dizendo, o que eu quero que vocês aprendam a fazer é trabalhar, batalhar, para vocês enxergarem em mim a beleza da glória de Deus. Porque no dia que vocês aprenderem a enxergar em mim, eu que tenho o selo da aprovação de Deus, eu que sou Deus, no dia em que vocês verem em mim, com os olhos da fé, que eu sou Deus, vocês vão se regozijar de uma forma que nada nem ninguém será capaz de satisfazer vocês. Aí lá adiante, em João 6,35, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Por quê? Porque ele vai aprender a multiplicar pão, peixe e água potável? Não. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto.
Embora me tenham visto, vocês não enxergaram em mim glória, vocês não viram em mim a beleza da glória de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Vocês não viram em mim o selo da aprovação de Deus, vocês não se encantaram comigo, vocês continuam encantados com peixe, com produtividade, com resultados, com dinheiro, com comida, com a pança cheia. Vocês estão loucos, saiam desse jogo, saiam desse jugo, olhem para a joia. Eu sou a joia. E aí Jesus vai além, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Está vendo? Não estão vendo glória. E aí Jesus disse novamente, eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne de Jesus, do Filho do Homem, e se vocês não beberem o sangue de Jesus, do Filho do Homem, não terão a vida em si mesmos. Aí Jesus deu um nó, né? Mas não deu não. Jesus está dizendo o seguinte, gente, quando você ouve um pastor pregar bem, geralmente qual é a linguagem que a gente usa? Um professor que deu uma boa aula, um palestrante que falou bem, você sai dizendo o quê? Poxa, eu comi daquela palavra, eu bebi de balde, não é assim? Poxa, aquela aula, comida, estou lendo um livro que você não acredita, estou comendo aquele livro, estou bebendo do livro. A gente não fala isso? Olha, eu bebi daquele filme. O que você está dizendo? Que aquilo que você viu, ou leu, ou ouviu, penetrou tanto em você, que fez parte de você de uma forma que te satisfaz como você come e bebe. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando de literalidade. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que aprender a beber de quem eu sou e do que eu fiz na cruz por vocês. Vocês têm que aprender a se satisfazer com o que eu fiz na cruz no lugar do pecador. No dia em que vocês deixarem isso penetrar vocês, no dia em que vocês beberem de balde, comerem disso, vocês vão se saciar, vocês vão dizer, aleluia, encontramos a joia. E eu quero concluir dizendo para você de forma muito prática, como é que você pode comer do Filho do Homem e beber dele? Como é que você pode ver Jesus enquanto sua joia, a beleza que te satisfaz, a beleza que te sacia, o Deus que te salva, que te dá sentido, o Deus que sacia seu coração, que é pão para sua alma? Como você faz? Gente, só os puritanos me fazem ver dessa forma. Os teólogos ingleses dos séculos 17, 18, 19. J.C. Riley, no comentário dele em João, comentando sobre esse texto de Jesus aqui em João 6, ele foi brilhante, ele vai dar para mim e para você dicas práticas de como a gente come de Jesus, bebe de Jesus, de forma a encontrar nele salvação, sentido, significado, satisfação. Porque no dia em que a gente encontrar isso em Jesus, que você saber no que você tem em Jesus, quem Jesus é para mim e para você, quem Ele prometeu ser e de fato é, o que Ele de fato prometeu dar e deu na cruz, e ao ressuscitar, ao subir ao céu, preparar para nós o lugar de glória. Quando você entender isso, duas coisas mudam radicalmente na sua vida e você acorda todo dia cedo com outro gás. E não é pelo resultado da empresa, ou pelo pagamento no final do mês. Primeira coisa, é que você tem um novo capítulo, você enxerga, olha, minha vida não é aqui, eu tenho ainda a vida eterna. Porque eu estou trabalhando por uma comida que é para a vida eterna. Olha, quando você enfrenta a vida, sabendo que a vida é muito mais do que isso aqui,
E a outra coisa é que você começa a ter beleza diante dos seus olhos todo dia. Então, essa é a grande batalha do crente. Sabe qual é a grande batalha da fé? Não é simplesmente a gente sair defendendo a doutrina certa, gente. Isso é importante, isso é fundamental, mas não é só isso. É você e eu batalharmos para a gente crer de uma forma, de novo, e crer de novo, e crer de novo, nessa beleza que é Jesus, quem Ele é, o que Ele fez. Olhar para Jesus e ver Jesus muito mais do que alguém que cura a gente. Tanta gente buscando Jesus só porque Ele cura, só porque Ele dá pão, só porque Ele dá peixe, só porque Ele atravessa a tempestade. Jesus é muito mais do que padeiro e curandeiro. Jesus é pão e Jesus é vida. Então como que a gente encontra essa joia? Ouça J.C. Riley. Ouça. Esse trecho está no nosso roteiro para os pequenos grupos. Você vai poder depois baixar no site, já está no site, e você vai ter isso completo para você. Diz assim, J.C. Riley: como então devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? Como? Olha o que ele diz. Existe apenas uma resposta. Devemos nos esforçar a fim de utilizar todos os meios designados por Deus, quais sejam. Devemos nos esforçar a fim de utilizar todos os meios designados por Deus, qual seja. Primeiro, precisamos ler nossas Bíblias como quem procura um tesouro escondido. Ler a Bíblia dizendo: Deus, tem joia nesse texto, tem pedra preciosa, revela para mim, mostra para mim. Então você vai ler a Bíblia não apenas para ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia como a última coisa do seu dia, você está cansado, com sono e baba em cima da Bíblia. Não, é como quem vai para a Bíblia dizendo: Deus, me ajuda a achar um tesouro. O tesouro, quem é o tesouro? Jesus. E ele diz mais, além de ler a Bíblia como quem procura um tesouro escondido, segundo, lute com sinceridade em oração, como alguém que luta pela vida contra um inimigo mortal. Lute em oração, lute pela sua vida, dizendo: Deus, revive meu coração, dá-me vontade de ler a Bíblia, de encontrar o tesouro na Bíblia, dá-me vida, abra meus olhos, aqueça meu coração. Deus, dá-me paixão pelo Senhor. Deus, encante-me mais do que eu me encanto com qualquer outra coisa. Oh Deus, você ora assim? Eu duvido que sua oração seja assim, porque na maioria das vezes a minha não é, e eu sou pago para fazer isso. Essa é a nossa tristeza, gente. Nós temos que lutar assim, dizer: por isso que eu tenho batido de novo e de novo. Igreja, venha para os cultos de oração. Mulheres cristãs em missão, toda terça às 14 horas. Culto de oração, quarta-feira, 19h30. Homens orando às 6h30 da manhã, toda sexta-feira. Orar e batalhar como quem está lutando pela vida diante de um inimigo mortal. E existe, é o pecado, é o mundo, é o diabo que nos cega, que nos destrói e que nos faz não enxergar Jesus enquanto belo, mas enquanto alguém que dá pão. Leia sua Bíblia como quem quer encontrar tesouro, ore como quem precisa viver. Terceiro, temos de ir à casa de Deus com um coração sincero, para adorá-lo na comunhão da igreja e ouvir a exposição da palavra, como alguém que ouve a leitura de um testamento. Quando o pastor abre a palavra de Deus e lê e expõe, como eu tento fazer, o J.C. Riley está dizendo: na verdade, o seu pastor está lendo o testamento divino, o que Deus deixou para mim e para você em Jesus. Gente, isso é lindo. Digamos que você descubra que tem um tio, um ancestral que morreu e deixou um grande testamento milionário, e você está lá no testamento, e você é chamado para se comparecer diante do juiz, e o juiz vai ler o testamento. Como é que você ia ficar ouvindo isso? Tem que ir embora, lê esse trem logo. É assim? Fala meu nome. Nossa, agora, Leandro, você quer ouvir o que deixaram para você? E a gente vem para a igreja para ouvir esse testamento
Cristo, a vida eterna. Então você lê a Bíblia como quem quer um tesouro, você ora como quem está lutando pela própria vida contra um inimigo, você vem à casa de Deus para adorar a Deus, para se derramar em louvor, e como é triste olhar muitos de vocês enquanto cantam bocejando. E você quer ouvir a palavra de Deus como quem ouve um testamento de vida. E ele conclui: devemos lutar diariamente contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, como alguém que luta pela liberdade que precisa vencer, pois do contrário será escravizado. É assim que devemos viver se queremos encontrar Cristo e ser achados por Ele. É isso que significa: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Esse é o segredo de sermos vitoriosos quanto à nossa alma. Oh, meu povo! Palavra, oração, pregação, comunhão na igreja e luta diária contra o pecado. É assim que a gente trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Você sofre com a escassez. O que te falta? Sinceramente, o que te falta? Do que você se considera escasso? De satisfação, de alguém que te reconheça, de significado, de segurança. Você sente falta de socialização, de alguém que olhe para você e faça você se sentir bem. No fundo, todos nós podemos nos resumir a isso. Gente atrás de satisfação, sentido, significado, salvação, segurança, socialização. Mas só Cristo pode dar tudo isso. E quando você não encontra isso em Cristo, você suga os outros atrás disso. Você suga a igreja, você suga o pastor, você suga o seu cônjuge, você suga seus amigos, você suga seu casamento, seus filhos, seu pai, sua mãe. Você suga os outros, porque você quer que os outros te façam se sentir seguro, satisfeito. Só Jesus pode fazer isso. 2 desafios eu encerro. Primeiro, coma de Cristo. Creia em Jesus para a sua salvação. Olhe para o que Jesus fez na cruz. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Viveu sem pecado, foi crucificado, justo no lugar do pecador. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, virá para julgar os vivos e os mortos, enviou no seu Espírito, o Espírito Santo, para convencer você de que você tem trabalhado pela comida que perece. E hoje à noite Ele te diz: saia desse jogo, rompa com esse jugo, aproprie-se da joia que é Jesus. E a segunda e última coisa: coma de Cristo todos os dias. Alimente o seu coração diariamente em Jesus. E vá trabalhar já saciado pelo pão da vida. Cristo, o pão que desceu do céu. Isso muda tudo. Prove e veja. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, sopra o Teu Espírito em nós, sopre sobre o vale de ossos secos, que é o nosso coração entregue a nós mesmos, traga vida, faça-nos ver Jesus como aquele que tem o selo de aprovação, como quem é Deus. Encanta-nos, ó Deus, talvez pela primeira vez, encanta-nos com a alegria da vida eterna. Encanta-nos, Jesus, com o céu.
Ó Deus, mostra-nos que devemos trabalhar pelo pão que é para a vida eterna. Mostra-nos o valor da Tua palavra, a necessidade da oração, o quão é indispensável a igreja, a comunhão, a pregação, os pequenos grupos. Ó Deus, ajuda-nos a lutar constantemente contra o pecado. Ó Deus, sabe por que nós te pedimos isso? Porque nós queremos provar do prazer verdadeiro. Chega de nos encantarmos com comida estragada e que perece. Chega de nos maravilharmos com as coisas desse mundo que são tão fúteis e pequenas e passageiras. Encanta-nos com a beleza de Jesus, meu Pai. É no nome dele que oramos. Amém.